A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Você que não conseguiu vir no culto hoje, eu preguei uma palavra muito forte, meus irmãos, que ela está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, né? Você que não pôde hoje vir no culto, o apóstolo Paulo fala assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, o apóstolo Paulo, é muito forte isso aqui. O apóstolo Paulo, quando ele pregava a palavra, irmãos, ele queria mostrar para as pessoas que a palavra ia causar um poder. Paulo deixa claro, ele não pregava para impressionar ninguém, mas para transformar a vida das pessoas. Muitos hoje confundem evangelho com discurso bonito, com cantoria, com formas externas. Mas o que muda a vida não é o som de uma voz, nem o carisma do pregador, mas a presença e a unção do Espírito de Deus. Entendeu? A unção do Espírito de Deus, irmãos, vai curar, vai transformar, vai ajudar uma pessoa verdadeiramente. Quando o evangelho é anunciado com poder, os cativos são libertos, os doentes são curados e os caídos se levantam. Nós não vimos isso hoje. Hoje nós vimos discurso bonito, palavras bonitas, mas aquilo não tem causado impacto na vida das pessoas. O evangelho, meu irmão, minha irmã, é o poder de Deus. Você já leu Romanos capítulo 1, versículo 16, o que diz? O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 1,16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. O apóstolo Paulo disse lá no livro de Romanos 1,16. O evangelho não é uma filosofia humana, ele não é uma religião, entendeu? Não é mais uma religião, vamos dizer assim, porque tem várias religiões, né? Ele é o poder vivo de Deus que muda o destino de uma pessoa, que arranca das trevas para a luz. Meu irmão, isso aqui é muito forte. Ele arranca da morte para a vida. Esse é o evangelho de Jesus. Onde o evangelho chega, as cadeias caem, as maldições são quebradas, o inferno perde força. Irmãos, o evangelho, ele muda uma vida de uma pessoa, entendeu? Ele transforma, como transformou a minha vida, como transformou a vida de milhares de pessoas que obedeceram, que se entregaram ao evangelho. Hoje muitos vivem uma vida, entenda bem, uma fé de palavras bonitas, de rituais, de aparência, mas sem experiência real com Deus. Paulo dizia lá no livro de 1 Coríntios 4,20, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O evangelho não é só teoria, é prática, é fogo, é vida transformada. Vida transformada. Meu irmão, o crente cheio do Espírito Santo não apenas fala de Jesus, mas vive Jesus, demonstra Jesus, transmite Jesus através das atitudes, através das ações. Muitas pessoas hoje, elas só trocam de religião, mas continuam com as mesmas atitudes. Quando falamos de Jesus, o mundo precisa ver algo diferente em nós, não só palavras. Porque você mostrar é muito melhor do que você falar. Você sabia disso? O poder do evangelho não se manifesta só no púlpito, mas também no dia a dia. Na maioria, como tratamento, entenda bem, na maneira como tratamos as pessoas, na fé em meio às lutas, na santidade, na obediência a Deus. Porque a tua família, entenda bem, ela vai conhecer verdadeiramente se você está vindo à igreja e aquilo causou algum impacto na tua vida, ou você só trocou de religião.
Não adianta só cantar, pregar ou falar bonito. O Evangelho é vida em movimento, é poder em ação. Que coisa linda isso. Entendeu? Paulo não pregava apenas ideias, ele demonstrava o poder de Deus. Pode ver que Paulo, através de lenços aventais, Deus curava. Poxa, irmãos, através da sombra de Pedro, Deus curava. Hoje nós não vimos isso. Hoje nós vimos o evangelho só de palavras bonitas, né? Só de discursos lindos, mas não tem impacto nenhum na vida das pessoas. O evangelho não é uma música, não é uma tradição, não é uma placa de igreja. O evangelho é Jesus vivo em nós. Quando anunciamos o evangelho com fé e ousadia, o céu invade a terra, milagres acontecem e o poder de Deus se manifesta. E você que está me ouvindo, você tem pregado Jesus com a sua vida ou com as suas palavras? Se você pregar com a sua vida, vai ter muito mais poder que as tuas palavras. Viva, entenda bem o evangelho verdadeiro, mas também pratique ele na tua vida para que ele venha transformar o destino da sua vida. Compartilhe com 5 pessoas que essa palavra vai ajudar muita gente e me siga para mais mensagens assim, em nome de Jesus.